Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindas às nossas aulas aqui de Fundamentos de Matemática Básica. Bom, nesses vídeos agora nós vamos tratar muito sobre matemática básica, pessoal. E para começarmos, nós vamos falar aqui um pouquinho da história da matemática, tá bom? E aí, como que surgiu a matemática? Da seguinte forma, pessoal, olha só. O homem lá, muitos e muitos anos atrás, lógico, né? Ele começou a pastorear, começou a cultivar, começou a prender animais em currais. Mas durante o dia ele pastava esses animais e à noite ele trazia de volta. Mas bom, alguns animais eles se perdiam, alguns animais eram devorados por lobo mau. Enfim, pessoal, outros animais nasciam. Bom, mas aí, como que ele fazia para associar isso? No início, ele começou a usar pedras. Uma pedra representa uma cabeça de um animal, duas pedras, duas cabeças de animais, e aí por diante. Daqui a pouco, essa quantidade de pedras era enorme que ele tinha que carregar, né? Inclusive, ele carregava numa buruaca, uma espécie de bolsa que ele usava de forma transversal aqui, né? Feito de couro. Aí ele começou a usar o quê? Começou a usar rabiscos, né? Em ossos, em gravetos, para fazer essa associação. Daí é o primeiro registro que a gente tem aí falando sobre a história de como surgiu a matemática. Tá bem certinho, galera? Continuando aqui, olha só. A palavra matemática. Qual o significado da palavra matemática? Bom, matemática é uma palavra grega, né, que se a gente traduzir aqui para a nossa língua portuguesa, né, da forma literal, significa ensinamentos, pessoal. Então, matemática, tradução do grego para a língua portuguesa significa ensinamentos. Bom, mas para você ensinar, necessita o quê, pessoal? Conhecer. Para conhecer, pessoal, depois é que você vai o quê? Literalmente aprender. Para posteriormente você ensinar. Então, esses são os três requisitos aí para a matemática: conhecer, aprender e posteriormente transmitir esse conhecimento, né? Ensinar o que você literalmente aprendeu. Bom, continuando aí, pessoal, o que é a matemática? Matemática é uma ciência que estuda os padrões, tá? Mas na pedagogia eles têm aí uma definição diferente. O que eles dizem, né? É o ensino dos processos, das operações e propriedades matemáticas. Agora, galera, sobre a matemática, vamos lá. Primeira coisa, as causas do desenvolvimento, né? A gente já citou alguns, né? Olha só, primeiro, contagem de rebanho. Essa foi a causa inicial, né, da matemática. Mas aí, de acordo aí com os séculos, algumas outras foram surgindo. Por exemplo, como o cálculo de área para a agricultura, né, principalmente lá na Babilônia, no Egito, no delta do Nilo, para sermos mais precisos, usavam muito a matemática para fazer esses cálculos. E aí, pessoal, lá no delta do Nilo, né, as águas sobem e descem, por exemplo, né? Aí, quando é que ele deve plantar? Né? Se ele plantar muito cedo, o que vem? A água sobe e leva toda a plantação. Né? Se ele demorar muito, acabou ali a matéria orgânica, que é muito importante aí para a agricultura. Então, ele, no decorrer do tempo, ele teve também que registrar o tempo. Mais alguma coisa que teve um grande desenvolvimento da matemática. Outros povos também eram aí fissurados em registrar o tempo, né? Como os maias, por exemplo, aqui nas Américas. Outro fato importante que impulsionou muito a matemática é o comércio, pessoal. Esse, alavancou de uma forma frenética aí
a matemática, né? Essa troca de mercadorias. Quando você troca mercadorias, você também está trocando conhecimento. E esse conhecimento, muitas das vezes, estava englobado ali a matemática. E aí, que regiões, pessoal, eram essas aí? Olha só, na Mesopotâmia, lá com os elamitas, sumérios, acádios, babilônicos, né? É onde hoje é a região ali em Irã e Iraque, né? Na região entre os rios Tigre e Eufrates. O próprio nome já diz, né? Mesopotâmia, região entre rios. Como a gente já falou também aqui, pessoal, né, do Egito, lá no delta do Nilo, principalmente, né, ali onde fica as pirâmides, principalmente ali as pirâmides dos Gizé, Kelps, Khafre e Mykerinos, né? E aí não podemos esquecer, claro, pessoal, dos gregos, né? Os gregos também aí, ó, ajudaram bastante aí no desenvolvimento da matemática. Não podemos esquecer aí, né, Tales de Mileto, Pitágoras, Arquimedes, Euclides, enfim, pessoal, os egípcios ajudaram e muito o desenvolvimento da matemática. Os indianos, né, para sermos mais precisos, os hindus, né, também nos ajudaram bastante. E o nome mais famoso aqui no Brasil desses matemáticos aí, sem dúvida nenhuma, é o Bhaskara. Claro, a gente não pode esquecer ali, pessoal, também dos chineses que contribuíram bastante também, né? O povo do Oriente, de certa forma. E claro, pessoal, principalmente da Idade Média para cá, os europeus contribuíram bastante aí com o desenvolvimento da matemática. Por exemplo, Isaac Newton, Leibniz, Descartes, Leonard Euler, Gauss, Poincaré, enfim, pessoal, muitos e muitos matemáticos nos ajudaram e nos deixaram legados importantes. Família Bernoulli também, né? Muita gente aí deixando um vasto conhecimento da matemática. Mais recentemente aí a gente também tem John Nash, né? Steve Hawking, enfim, uma galera boa na matemática. E claro, no Brasil nós também temos figuras importantíssimas, como Júlio César de Mello e Souza, né? Mais conhecido como Malba Tahan. Também temos figuras importantes também ainda hoje vivas, né? Como Arthur Ávila, ganhador aí da medalha Fields, né? Que é o prêmio Nobel aí da matemática, né? É o prêmio máximo para os matemáticos. Enfim, pessoal, voltando aqui, bom, como é que eles conseguem saber de todos esses fatos? Bom, os historiadores usam bastante o quê? Estudos arqueológicos. E aí foi encontrado, pessoal, chamado de osso de Xangô. Esse osso de Xangô foi encontrado na África, mais precisamente onde hoje é o Congo, tá? Ele é datado de mais ou menos aí 20 mil anos antes de Cristo, né? Você pode perceber aí, pessoal, ele tem riscos aí, né, que dá a ideia aí de como é que eles usavam a matemática nesse período aí, né, de 20 mil anos antes de Cristo. Nós também temos aí, pessoal, o papiro de Hind, né? Ele aqui na sua base, aqui ele tem mais ou menos aí, pessoal, 5 metros e meio. E a altura dele é um pouquinho mais do que 30 centímetros, tá? Ele foi escrito pelos escribas egípcios e ele é datado aí de mais ou menos 1650 anos antes de Cristo, tá? Nele contém 85 problemas matemáticos, desde frações, de equações, de geometria, enfim, 85 problemas matemáticos descritos nele. Onde hoje ele está, pessoal? Ele está hoje no Museu Britânico, lá em Londres, né, na Inglaterra. Agora, vamos falar aí um pouquinho, pessoal, da divisão da matemática. A matemática tem dois grandes ramos. Quem são esses dois grandes ramos, pessoal? Nós temos a geometria e nós temos a aritmética. Vamos lá.
Olha só, sobre a geometria. Né? A geometria ela é dividida, pessoal, também tem uma subdivisão, a geometria euclidiana, né? O que estuda aí a geometria euclidiana, né? Em 2 ou 3 dimensões, né? Os postulados de Euclides. Por isso o nome geometria euclidiana. A outra, pessoal, é a geometria plana, né? E aí ele estuda as estruturas do plano, ponto, reta, né? As figuras planas como triângulos, quadriláteros, círculos, enfim, né, pessoal? Todas essas formas geométricas aí. Além também de áreas, perímetros. Então, tudo isso é a cargo de quem? De quem? Da geometria plana. Sobre a geometria espacial, pessoal, né? O que é a geometria espacial? Estuda os sólidos geométricos, né? Cones, pirâmides, paralelepípedos, cilindros, enfim, todas essas figuras, todos esses sólidos espaciais aí, a geometria espacial. Não podemos esquecer também, pessoal, da geometria analítica, né? A geometria das coordenadas cartesianas, né? Quem iniciou esse estudo aí foi René Descartes, um filósofo e matemático francês aí, pessoal. E claro, o pessoal aí talvez não seja conhecido do grande público, né? A geometria riemanniana, né? É o ramo da geometria diferencial, né? Que estuda aí as variedades de Riemann. E aí a outra grande área, pessoal, da matemática, quem? A aritmética. Olha só, pessoal, a aritmética ela também tem as suas divisões. Começamos aqui pela álgebra linear, pessoal. O que é álgebra linear? É a forma básica, é a forma fundamental aí da álgebra, tá? É aquele bem básico ali, bem do início mesmo. A outra é a álgebra linear, pessoal. Ela estuda aí as equações lineares. Também temos a teoria dos números. Pessoal, é o estudo das propriedades dos números, em particular aí, pessoal, dos números inteiros, tá bom? E, claro, não poderíamos esquecer de quem? De quem? Do cálculo infinitesimal, tá bom? Ou também pode ser chamado de cálculo diferencial integral, ou simplesmente cálculo, tá? Ele é desenvolvido a partir da álgebra e da geometria. Dedica-se aos estudos, pessoal, das taxas de variações de grandezas, tá? E a acumulação de quantidades. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem mais aulas, belezinha? Um abraço, pessoal, a todos. Tchau, tchau.